Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no Corintianeiro 2.0. Estamos aqui com algumas pautas importantes de informações do nosso Corinthians para trazer para vocês. Neste vídeo vamos falar sobre lateral português oferecido ao Corinthians, com o Corinthians tendo nova reunião para tratar com o jogador no dia de hoje. Vamos falar também sobre Victor Sá. O Corinthians não desistiu da contratação de Victor Sá. Vou te contar para vocês como estão essas negociações do Corinthians. Vamos falar também sobre Caio César, tá fiel? E mais algumas atualizações aqui também do Corinthians, tá bom? Peço humildemente para você deixar o seu like, é de grande importância para ajudar a plataforma a espalhar esse vídeo para mais corintianos. E também se inscrever aqui no canal do Corintianeiro 2.0, que é um canal novinho, mas está crescendo muito rápido graças à colaboração que tenho com vocês. Fiel, o vídeo hoje está com mais informações sobre o mercado da bola, então vamos acelerar para esse vídeo não ficar bastante grande, tá? Quero começar aqui com a informação do Caio César, jogador hoje que pertence ao Al Hilal, ponta direita, é o jogador que o Corinthians hoje procura no mercado. É um ponta direita. Corinthians, a sua principal urgência hoje é um atacante de ponta, um zagueiro, um goleiro, um meio ofensivo, tá? Nem o lateral que foi oferecido para o Corinthians hoje, o Corinthians não encara com tanta urgência assim a lateral do Corinthians. Só que a gente já vai chegar lá. Qual que é a questão do Caio César? Eu vim recebendo algumas críticas no canal Corintianeiro porque eu trouxe a informação que eu não tenho a informação que o Corinthians negocia com o Caio César. Eu não sou aqui uma pessoa que trabalha com informações de terceiros. Caso eu veja uma informação de um terceiro, que a informação é verídica, mas que as pessoas com que eu trabalho confirmam esta informação, aí eu vou trazer aqui para vocês, fiel. Não é à toa que o canal do Corintianeiro hoje está com mais de 40 mil inscritos em pouco tempo de vida. E esse canal não tem nem 18 dias, não tem nem 18 vídeos na plataforma e também já está com mais de 3 mil inscritos. Então você não consegue um alcance bom, tanto em visualizações quanto também em um canal que está crescendo muito rápido, com mentiras. Aqui eu trabalho com a verdade, somente com a verdade, tá? Então a informação do Caio César, eu não tenho a informação, vou ser bem claro para essas pessoas que estão criticando, que o Corinthians está negociando com o jogador, até porque o Al Hilal disponibilizou de 9 milhões de euros para contratar o jogador. É um valor bastante alto, tá fiel? E o Corinthians está tentando a contratação, segundo as informações, por empréstimo. Então como que um jogador que custou caríssimo para o time vai emprestar de graça na condição de empréstimo? Eu não tenho essa informação e a pessoa com quem eu trabalho não. Caso o Corinthians contrate o Caio César, que eu acho um bom jogador e eu acho também que é o jogador que o Corinthians procura, aí sim eu vou vir aqui no canal e falar assim, olha, fiel, eu não tinha informação e o Corinthians contratou o atleta. Parabéns para a pessoa que deu a informação. Isso para mim não tem problema algum em falar isso. Eu não vejo isso aqui como uma competição. O meu trabalho, fiel, o meu trabalho aqui é trazer a informação da forma mais clara possível para vocês. Não uma informação rasa, uma informação com propriedade. E eu não vou aqui mergulhar em informações de terceiro, sendo que eu não tenho informação. Eu não estou dizendo que a informação é mentira, tá, fiel? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu não tenho essa informação, até porque o meu canal também é mais pequeno, mas é um canal humilde e trabalha aí com muita seriedade, tá? A gente tem aqui sim a nossa propriedade em falar de informações do Corinthians, porque já acertamos muitas e muitas informações, tanto no Corintianeiro quanto aqui nesse canal que é novinho também, tá bom? Mas o que eu volto a repetir para vocês, para as pessoas que criticaram, tem muitas pessoas que não criticaram, é que eu ainda não recebi informações que o Corinthians está negociando com o atacante Caio César, tá bom? Comente porque eu quero saber a sua opinião. Caso você tenha alguma informação aí também, pode comentar, o espaço é de vocês. E neste canal aqui eu respondo todos os comentários, tá, fiel? Diferente de muitos. Aqui sim eu respondo todos os comentários e não me permito de forma alguma que você comente e fique no vácuo lá, seu comentário vazio, sem mesmo uma resposta. E quem responde os comentários sou eu mesmo, tá, fiel? Então vamos seguir aqui com as informações do nosso Coringão, porque a gente tem muito para falar, tá? Ao contrário do Caio César, o Corinthians tem negociações com o Victor Sá, do clube Krasnodar da Rússia, tá, fiel? Onde o jogador pertence. O Corinthians tenta a contratação do jogador. Qual que foi a última atualização da contratação do jogador? E eu tenho novas informações para vocês. É que o clube chegou num valor de 25 milhões de reais para liberar o jogador, que tem contrato até final de 2026. Por estes valores, 25 milhões de reais,
o Corinthians não vai comprar o jogador. O Corinthians acha caro, mesmo tendo uma grana aí para receber da Nike este mês, mesmo tendo uma grana aí para receber da LFU, que é a Liga Forte União, também de 50 milhões esse mês. O Corinthians vai pegar 100 milhões aí no montante, mais algumas verbas de alguns jogadores que estão sendo vendidos, que o Corinthians tem porcentagem de outros clubes. Então vai entrar para o Corinthians um total aí de 107, 108 milhões de reais. E nem por isso estou trazendo aqui que o Corinthians vai fechar com o jogador, tá, fiel? O Corinthians vai pegar essa verba, mais 25 milhões, está totalmente fora do padrão do Corinthians. Só que o jogador ele não foi descartado, muito pelo contrário. O Corinthians ainda segue em negociações com o atleta. O Corinthians briga hoje com o Krasnodar para baixar esses valores de 25 milhões. Acredito que o Corinthians aí até 10 milhões, 13 milhões pode efetuar a compra do jogador, tá? Até porque o Corinthians também estava disponibilizando aí, estava querendo pagar 3 milhões de euros no Biel, mas de forma dividida, tá, fiel? O Corinthians pode também tentar aí dividir os valores com o Krasnodar, até porque hoje existe a proteção que chama Transferban, que se o clube não pagar, ele pode cair em Transferban, que inclusive não saiam daí que a gente vai falar sobre Félix Torres, tá, fiel? O Corinthians podendo entrar no Transferban novamente, fiquem até o final desse vídeo para você sair daqui de forma atualizada. Então, com o Victor Sá, as negociações ainda estão ativas, tá, fiel? O Corinthians continua negociando, tentando abaixar esse valor, e as informações novas que eu recebi é que o clube está esperando se vai pintar mais algumas propostas referente ao atleta, e se não pintar essas propostas, o clube pode sim abaixar esses valores para negociar com o Corinthians, até porque o jogador, tem jogos que é titular, tem jogos que não é, mas é um jogador bastante ativo no clube, está sempre participando, só que também o clube está em novas negociações com novos atacantes, onde o atacante Victor Sá vai perder espaço lá no clube, tá, fiel? Então existe a grande possibilidade deles abaixarem esse valor para o Corinthians, até para eles recuperarem um pouco do investimento que eles fizeram para o Victor Sá. Em outras palavras, eles vão tentar recuperar um pouco daquilo que gastou no jogador, porque ele só tem mais um ano de contrato. Então eles não vão esperar o jogador inteirar um ano de contrato e sair de graça do clube, tá, fiel? Eles vão tentar sim aí vender o jogador, e é possível que o Corinthians tenha expectativa alta que eles vão abaixar o valor e o Corinthians possa ir lá efetuar a compra com esse adiantamento, tá, fiel? Vamos aguardar. Estou aqui ligado no Corinthians 24 horas e qualquer informação nova sobre o Victor Sá eu trago para vocês, mas a expectativa do Corinthians é muito boa para que essa contratação possa acontecer, tá bom? E qualquer coisa do Victor, qualquer coisa também do Caio César também, tá, fiel? Se tiver novas informações, se passarem para mim, olha, corintianeiro, pode confirmar, realmente existe uma negociação, eu passo aqui para vocês. Mas por empréstimo, eu acredito que não venha o atleta. Aliás, nenhum clube hoje empresta jogador por empréstimo, até porque esse tipo de negociação já está praticamente obsoleta no futebol. Você compra um jogador e empresta para o clube caro para ver se no final do ano ele vai comprar. Isso não existe. O que existe hoje são alguns empréstimos por obrigação de compra. O clube empresta, se o jogador jogar bem ou não, o clube é obrigado a comprar. Pelo menos aí a expectativa do Corinthians, tá, fiel, com o Victor Sá é abaixar os valores. Já com o Caio César, se acontecer um empréstimo, acredito que vai ser nesse tipo de negociação. Uma obrigação de compra, ou se atingir tantos números de jogos, o Corinthians é obrigado a comprar nesse estilo. Mas emprestar para ver se no final do ano vai comprar, isso não existe. Mas qualquer informação eu trago aqui para vocês. Vamos seguir, porque a gente tem algumas informações para trazer. Antes de eu chegar no lateral que foi oferecido para o Corinthians, que o Corinthians tem reunião marcada hoje, quero falar para vocês referente ao Félix Torres, tá? Porque o clube do Félix Torres, o Santos Laguna, eu já tinha falado para vocês que eles já tinham entrado judicialmente e foi julgado recentemente, o Corinthians perdeu. Óbvio, não tem como o Corinthians ganhar, sendo que o Corinthians está atrasado nas suas parcelas. Com isso, o Corinthians ele vai ter um determinado tempo para pagar esses valores, senão ele vai entrar no Transferban. E esse tipo de valor funciona o seguinte, fiel. O Corinthians vai conversar com o Santos Laguna para a divisão desses valores. Se não aceitar, o Corinthians tem que pagar o valor integral. E se não pagar, o Corinthians cai no Transferban. O Corinthians entrando no Transferban, como que ele funciona? Não pode vender nem comprar nenhum jogador. Você fica lá paralisado. Você não pode comprar e também nem vender nenhum tipo de atleta, tá, fiel? Aí o Corinthians ele é obrigado a tirar esse dinheiro. Saia da onde sair, o Corinthians tem que pagar o clube, tá? E a informação que eu tenho para trazer para vocês é que o Corinthians vai tentar devolver o jogador
para bater alguns valores. Aí realmente eu não sei de forma minuciosa como isso vai funcionar, porque o Corinthians não pagou algumas parcelas, pagou só algumas. Se eles compram no valor dessas parcelas, devolvendo o jogador, não sei. A única coisa que eu sei para trazer para vocês é que o Santos Laguna tem interesse em repatriar o Félix Torres, até porque o Félix Torres lá era zagueiro titular e um baita zagueiro lá. Inclusive ia sempre convocado para a Copa do Mundo para jogar para a sua seleção, saindo do Santos Laguna. Então há um interesse do Santos Laguna no Félix Torres. Se há um interesse no Félix Torres em voltar, eu também não tenho essa informação. Fiel, então comentem aí o que vocês acham do Corinthians devolver o Félix Torres, abater um pouco dessas parcelas, já para aliviar um pouco também a dívida do Transferban. Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês, o espaço é de vocês. Podem comentar que eu respondo todos os comentários, tá? E Fiel, pra gente encerrar o vídeo, vamos falar sobre Ricardo Sgaio, jogador que pertence ao Sport em 32 anos, tá? O jogador foi oferecido ao Corinthians, o jogador nunca foi convocado para a seleção de Portugal, pelo menos aí não na principal, sub-17 e sub-20 o jogador já foi convocado. Jogador também que nas últimas 18 partidas foi expulso 2 vezes e fez 2 gols e deu 2 assistências. É um jogador que sempre estava sendo aí jogando, sempre ativo no time do Sport e não era titular, mas com as últimas 2 contratações do time ele vai perder muito espaço no clube e por isso está sendo oferecido ao Corinthians, tá? Que inclusive o Corinthians tem reunião marcada no dia de hoje com o jogador, segundo informações do André Hernan, jornalista bastante conceituado no cenário esportivo brasileiro, tá, Fiel? Então o Corinthians terá essa reunião com o Ricardo Sgaio, não sabemos ainda o conteúdo, até porque ela não aconteceu. Assim que acontecer e vazar algumas informações, eu trago aqui para vocês. Mas a minha opinião, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não vejo o Corinthians hoje, Fiel, com extrema necessidade de um lateral direito. Até porque o Corinthians lá com o Mateuzinho tá jogando bem, tá? Na minha humilde opinião. Tem também aí o Léo Maná não corresponde, óbvio que precisamos de um lateral, mas ainda não é a emergência que o Corinthians precisa hoje para a contratação, tá? O Corinthians hoje é necessário um goleiro, é necessário um meio ofensivo, caso o Garro machuque, não temos ninguém para substituir. Um ponta direita, então a gente precisa hoje mais que água no Corinthians, porque o Corinthians não tem um ponta, um jogador extremo, um jogador que joga na beirada do campo, um jogador de drible, um jogador que quebra linhas, né? Como dizia Vanderlei Luxemburgo, né? Como diz ainda, né? Então, na minha humilde opinião, o Corinthians tem outras urgências do que um lateral. Só que o Corinthians está bem, na minha opinião, está bem respaldado com o Osmar Stabile nessa situação de contratação, tá? Mesmo não tendo contratado, mas pelo menos se contratar, o Corinthians não vai fazer nenhuma loucura financeira para trazer o jogador. Isso já é de praxe no Corinthians nesses últimos tempos. O Corinthians não vai contratar jogador e fazer nenhum tipo de loucura financeira, tá, Fiel? Segundo o presidente Osmar Stabile, porque a situação real do clube financeira não é uma situação muito boa, tá? Então, vamos esperar essa reunião acontecer e com isso amanhã eu trago as informações dessa possível reunião, se eu conseguir, tá, Fiel? Que a gente é um canal humilde que mais trabalha com muito amor e carinho, com muita sinceridade e transparência aqui com vocês. Estamos combinados, Fiel? Então, reunião por jogador. Caio César, ainda não tenho essa informação, se o Corinthians negocia ou não, vou procurar aprofundar mais para trazer para vocês. Victor Sá é expectativa no Corinthians e Names Whites aí, Corinthians podendo trocar. Certo, Fiel? Comentem, quero saber a opinião de vocês, tá? Deixe seu comentário aqui, eu respondo todos eles e que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!